A amada é chamada pelo seu amado como um exército de bandeiras. Eles foram predestinados para se amar. Glória a Deus. Queridos, vou estar compartilhando com vocês um estudo do livro de Cânticos, capítulo 6, né? Como sabemos, né? Cantares representa músicas, né? Cânticos dos cânticos, a música das músicas. E vou compartilhar um discernimento que o Espírito Santo me deu nesta tarde, que está no livro de Cantares, capítulo 6. Peço desde já aqueles que não são inscritos, se inscreva, deixe seu like, comentem, compartilhe nas suas redes sociais. Verso 1. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde virou a vista o teu amado, e o buscaremos contigo? Verso 2. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para se alimentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. É interessante notar que o texto ele inicia, né? E quem fala isso? Para onde foi o teu amado, né? É o coro, né? São as irmãs da noiva. As irmãs da noiva, porque eu creio também, assim como muitos estudiosos, que Cantares é um livro profético, né? Muitos dizem um poema, mas é uma carta de amor, não somente para a igreja, mas também para o matrimônio. Amém, queridos? Então aqui fala, para onde foi o seu amado? E ela responde, né? Ela responde como? Com sabedoria. Então aqui fala de uma mulher que é sábia, né? Ela profetiza o quê? Que ele foi o quê? Para os jardins, né? Colher lírios e nos canteiros de bálsamo. Então vamos entender o significado de bálsamo e para lírios, para entrar no nosso entendimento. Bálsamo é uma resina odorífera que exuda de certas árvores, em consequência de um corte ou por vias naturais, muito usada em perfumaria e farmácia. Planta que destila bálsamo. Então aqui, amados, sabemos que é uma planta que é até medicinal, certo? Porque ela usa em farmácia ou perfumaria. Agora vamos entender o que é lírio, que é essa planta aí curvada, certo? O lírio branco é uma planta medicinal, antisséptica e cicatrizante. Utiliza para tratar diversas infecções, apresentada muitas vezes na forma de tintura. Então é muito interessante, né, para que é usado o lírio. Então, amados, essa noiva, né, esta mulher, ela vai ser sábia e vai trazer a cura para o seu relacionamento. Ela vai estar curada. Amém? Quem é que cura a nossa alma? É Jesus. Então, amados, o noivo ali, ele desceu naquele campo, ao jardim, né? E a palavra continua dizendo, aqui a fala do noivo, verso 4. Formosa és, amiga minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. E esse noivo, né, que é o amado da noiva, que é o seu amado, né, que ele foi separado, ele também é sábio. E ele compara essa mulher como um exército de bandeiras, uma mulher forte. Amém? Uma mulher, amados, que quando pensamos em bandeira, ela vai à luta, ela aceita o processo. Então ele desceu ao jardim aos canteiros de bálsamo para alimentar no jardim e colher lírio, colher plantas, amados, medicinais. Então o que quer dizer
isso espiritualmente. Ele ouviu a voz do Senhor. Então, amados, é um propósito, porque Deus une propósitos, Ele une almas. Então, Ele não foi colher, porque o homem, amados, do mundo, ele não se atenta à palavra. Porque é interessante percebermos sobre essas plantas, porque na Bíblia fala de duas mulheres, uma mulher que é como câncer e uma mulher que é como medicina, certo? Para os ossos do homem. Como assim, Márcia? Estrutura. Essa estrutura está firmada na rocha, que é Cristo, ou nos conceitos da terra? Provérbios 12, verso 4. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos, né? É muito forte, amados, essa palavra aí. Pois temos visto na sociedade muitas mulheres se comportarem, amados, principalmente no meio cristão, como uma vergonha para o seu marido, né? Como uma vergonha para o corpo de Cristo. Nós não podemos, amados, envergonhar o corpo de Cristo. Então Jesus fala, a palavra fala que ele desceu esse jardim, e esse jardim, amados, tem que estar com bálsamo. Ele tem que oferecer isso. Ele tem que oferecer cura, ele tem que oferecer libertação, ele tem que ser aparador de veredas, tem que ser um atalaia, porque aquele que carrega uma bandeira, ele está anunciando uma mensagem, amém? Então, estamos anunciando o evangelho de Cristo para libertar na vida sentimental. Amém, queridos? Então o Senhor nos chama um exército de bandeiras, de mulheres, filhas de Jerusalém, que carrega essa bandeira, que não é como câncer nos ossos, como mulheres que não firmam a sua estrutura, que não são como está escrito no Salmo 92, não cresce como cedro no Líbano. Só que o Senhor nos chamou para crescer como cedro no Líbano, e o Senhor Jesus vai buscar uma igreja assim. Então essa mulher, ela tem que estar estruturada, ela tem que oferecer essa cura para o relacionamento. A estrutura dela tem que ser firmada na rocha, porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa com cura, amém? Igual as plantas que é citada aqui. Então ela é como um exército, ela é um muro. Tirza era uma cidade cananeia antiga, conhecida por sua beleza e palácio. Então, quando pensamos em palácios, pensamos em lugares altos. E o Senhor nos colocará em lugares altos, nos firmará por cima, amados, dos montes outeiros. Assim virá o nosso amado, a quem a nossa alma ama. O Senhor colocou no nosso coração o desejo de esperar, o desejo da santidade, o desejo de ser fiel. Se Deus colocou no seu coração o desejo de esperar e ser fiel, é porque esse homem ou mulher existe, e o homem, essa mulher existe, porque senão Deus não teria colocado esse desejo no seu coração. Vamos para o verso 7. Como um pedaço de romã, assim são as tuas faces entre as tranças. 60 são as rainhas e 80 as concubinas, e as virgens sem número. Mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe, a mais querida daquela que a deu à luz. Vendo as filhas lhe chamarão bem-aventurada. As rainhas e as concubinas a louvarão. Glória a Deus. Essas filhas aqui, amados, são as filhas de Deus, aquelas que carregam bandeiras e que estão nesse exército e que entenderam o propósito e estão nesse campo. Aleluias! Glória a Deus! O Senhor nos chama para entrar numa batalha. Essa é a fala do noivo, é a fala do amado, a quem a alma dele ama. A romã é uma fruta que contém compostos funcionais como flavonoides,
quercetina e ácido alágico, que são antioxidantes que podem ajudar a prevenir o Alzheimer e alguns tipos de câncer e a controlar a pressão alta, além de ter efeito anti-inflamatório e antisséptico, ajudando a aliviar a dor de garganta, por exemplo. Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Aqui está falando da face desta mulher, certo? Então ela será uma ajudadora que vai trazer cura, amém? Então ela vai ser uma estrutura firmada, curada, amém? Medicinal, amém? Não uma mulher câncer, como lemos, que traz vergonha para Cristo. Por evangelho, não. Deus não chamou, amados, para se dizer, profetiza, igual está escrito em Apocalipse, certo? Aquela mulher que foi como foi Jezabel. Não. O Senhor nos chamou para outro propósito, para ser uma estrutura que vai glorificar o nome de Deus. E Ele vai colocar uma coroa na sua cabeça, como está em Ezequiel 16. Amém? Então, essa mulher, amados, é uma mulher que ela vai estar cheia da cura, da glória de Deus. Porque o Senhor vai tirar todos os balins dos seus lábios. Ele vai limpar por completo. Verso 8. 60 são as rainhas e 80 as concubinas, e as virgens sem número, mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe e a mais querida daquela que deu à luz. Vendo as filhas lhe chamarão bem-aventurada, as rainhas e as concubinas a louvarão. Glória a Deus. Aqui, amados, terminei no verso 9, fala de uma mulher, como descreve em Provérbios 31, né? Que ela será louvada pelos frutos da sua mão, certo? Aqui fala de uma mulher santificada. Santificada. Ela foi separada. Ela foi preparada. Sim, porque Deus prepara. Deus, Ele, amados, não faz separação, mas Ele pega os corajosos, aqueles que se colocam no propósito. Amém? Ela é imaculada porque ela não mancha o corpo de Cristo, certo? Ela não envergonha o corpo de Cristo. Então ela é única para aquele que foi separado no mundo espiritual. Verso 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Vamos para o verso 12. Antes de eu o sentir, aqui já é a fala da noiva, me pôs a minha alma nos carros do meu povo excelente. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós te vejamos. Aqui é a fala do coro, né, das filhas de Jerusalém. Porque olhas para a Sulamita como para as fileiras de 2 exércitos. Então, amados, ela é chamada como um exército de bandeiras, né? Uma mulher firmada na rocha, que levantou uma bandeira em prol do amor, em prol do evangelho verdadeiro de Cristo, que muitos querem desconstruir, só que o Senhor chamou. Então ela obedeceu esse propósito. Então a palavra nos diz que esse noivo é Cristo, né? Esse noivo, esse homem, ele compara essa mulher. E essa comparação, amados, está lá no Salmo 19. Vamos meditar lá. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Aqui fala de sabedoria, certo? Não há fala nem palavras, não se lhes ouve a voz. Por toda a terra estende-se a sua linha, e as suas palavras até os confins do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai de seu tálamo, e se alegra como
um herói a correr a sua carreira. Então ele carrega uma bandeira. Então compara, com a glória de Deus, certo? A palavra de Deus nos diz que em Provérbios 25, verso 2, a glória de Deus é encobrir um negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Aqui, amados, fala que nós devemos procurar o quê? Obedecer ao Senhor, certo? Investigar a revelação de Deus. Não tem a ver, amados, com academia científica aqui, não tem a ver com entendimento de sabedoria de homens, mas aqui fala de uma sabedoria espiritual, fala de algo do alto. Nós devemos investigar. Amém? O que é investigar? Deixar o Espírito Santo te conduzir no estudo, porque se você for ouvir homem, você vai ficar perdido. Então você deve se entregar pela fé ao Senhor. Glória a Deus. Então sejamos como a Sulamita, que diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então ela está declarando que ele é dela e ela é dele. Então, amados, isso torna a palavra profética no mundo espiritual. E ela também diz: ele se alimenta entre os lírios. Então ele busca uma mulher espiritual, porque, amados, tudo que vem de Deus traz a paz. Depois que uma mulher ela é curada, ela vai transmitir paz. A alma dela vai transmitir paz. Por quê? Uma pessoa, por exemplo, que ela sai de uma cirurgia, ela é curada de um machucado, ela sente alívio, ela sente paz. Então é isso que o Senhor Jesus ele quer nos tratar, porque ele não entrega nada, amados, para alguém de qualquer jeito, ambas as partes, inclusive o encontro de alma. Então devemos sofrer o processo, só que às vezes o processo ele dói, amém? É dolorido, amados, só que o Senhor é fiel. Ele nos disse que ele iria à frente e que ele vai fazer, porque nunca foi um propósito de Deus que o homem ficasse só. Está lá em Gênesis 2. Deus sempre planejou o casamento, mas por causa da dureza do coração veio o divórcio. Só que esse coração ele tem que passar por um processo primeiro, porque sempre foi a vontade de Deus que obedecemos a palavra dele. Que essa ministração edifique a sua fé. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like. Paz do Senhor Jesus.